Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do estudo, do complemento de amigos, quando souberam da oportunidade deste tema como palestra, que foram trazendo e somando conhecimento para que pudéssemos hoje compartilhar e refletir sobre tudo isso. Eva já fez uma introdução perfeita, tanto com a utilização do vídeo, como com alguns dos tópicos que serão elencados hoje na nossa palestra. Mas, como sempre, existe a possibilidade de termos presencialmente, ou posteriormente através da gravação, pessoas que estão tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. E por esse motivo, vale a pena tocarmos no tópico sobre, rapidamente, reencarnação, já que ela é a engrenagem principal da nossa palestra de hoje. É através dessa engrenagem que vamos entender os processos evolutivos no qual os animais, nossos pequenos irmãos, estão inseridos. E essa já é questão de ESD, como aqui tem alunos do ESD aqui do Viana, então vocês vão se lembrar disso. Aos 52 anos, o codificador da doutrina espírita teve contato com os primeiros fenômenos no ano de 1854. Entendendo posteriormente que naquele fenômeno existia um princípio inteligente, no qual respondia assertivamente perguntas com batidas para sim e outra quantidade de batidas para não. E Kardec se dispôs a estudá-lo através de pesquisa e confirmação. Descobriu que os espíritos nada mais eram que a alma dos homens quando encarnados, desmistificando todo aquele sentimento, aquele alvoroço. E que pelo fato de se tornarem espíritos, não se tornavam mais inteligentes nem mais desenvolvidos, mantendo as mesmas características que tinham quando encarnados. Sendo necessário para o seu desenvolvimento contínuo o estudo e o trabalho como espírito na erraticidade, também conhecido como mundo espiritual, e ainda necessário através da prática desse estudo na experiência da carne como encarnado. Para, desta forma, aperfeiçoar sua imortalidade através da caminhada individual, mas sempre visando o bem coletivo. Então, entendemos o que é reencarnação, já entendemos o que é o espírito, pelo menos superficialmente, mas o mais importante, entender que é através da reencarnação que está toda a base evolutiva de todos os seres. E aí vamos agora conhecer um pouco mais sobre a questão dos animais. E Eva tocou em tópicos no qual nós não tínhamos combinado, mas que serão citados nesse segundo slide. Sempre nos referimos ao tema alma e espíritos, esquecendo que os animais também as possuem. Afinal, não somos o centro do universo. Na história da humanidade, já caímos nesse mesmo equívoco. Alemães torturavam os judeus nos campos de concentração para saber o que existiam de diferente dentro deles. No passado, se afirmava tanto como os negros como os índios que eles não possuíam alma. Para os animais, existe semelhança em comparativo com a evolução do homem. Os animais, também dotados de alma, possuem a necessidade do seu aperfeiçoamento em cada existência, através das experiências de cada vida, resultando em uma evolução. Não possui a consciência do seu estado, nem a necessidade da permanência do longo período na erraticidade como um homem. E vamos entender o porquê disso. E essas principais características.
E nada mais justo do que basearmos a nossa palestra na nossa codificação, não colocando como ponto de vista pessoal o que vamos exemplificar, mas sim com o devido embasamento. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, os 3 reinos, no qual os estudantes que encontram-se aqui também do grupo de estudo de André Luiz já estudaram, na pergunta 594, iniciamos com: tem os animais alguma linguagem? E a resposta dos Espíritos: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter, prevalecendo o instinto animal de sobrevivência. O tipo de comunicação especificamente ligado às suas necessidades de alimentação, de proteção, de medo, no qual eles mantêm seu princípio básico, que é a sobrevivência. Mas isso não os torna menos inteligentes ou menos merecedores da nossa atenção e do nosso carinho. E continuando na questão 595, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como suportes. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. E quando nós colocamos como inferiores, não é desmerecendo. E nós vamos entender mais um pouquinho à frente, que é visando entender a escala que separa o animal do homem, da mesma forma que o reino vegetal está distante do animal. É para termos parâmetros dentro do nosso limitado entendimento. E na questão 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E a resposta é também uma alma. Se quisestes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, novamente usando o termo, inferior à do homem. E agora nós entendemos o porquê. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que se medeia entre a alma do homem e Deus. E vamos nos aprofundar um pouco mais. Esse princípio está sendo um pouco mais didático. Para o meio da palestra e diante, temos o embasamento necessário para a nossa reflexão. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma. Lembrando que a individualidade é um dos principais requisitos para a evolução. Porque de que adiantaria não manter a individualidade em sucessivas reencarnações? Voltaríamos sempre à estaca zero. E nós só encontramos essa característica da individualidade a partir da alma do animal, e não a partir da alma do homem, como já existe equivocadamente em alguns meios. E a resposta: conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não.
a vida inteligente lhe permanece em estado latente. E é claro que ele não tem a consciência de si mesmo. Afinal, nós estamos falando dos animais. Possui sua inteligência, possui sua individualidade, mas só o homem possui consciência de si mesmo. E é essa consciência que é utilizada como ferramenta principal, principalmente na erraticidade. Quando retornamos à pátria espiritual e vamos reavaliar nossa conduta, nossa postura, vamos iniciar novos estudos, nos aprofundar em nossas reflexões e, com o amparo de bondosos amigos, quando assim permitimos, tomamos novos rumos e nos preparamos para as novas reencarnações. E na 599 vem a questão: a alma dos animais é dado a escolher a espécie de animal que se encarne? Não, pois lhe falta justamente o livre-arbítrio. E vamos dar continuidade. Na questão 600, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? E a resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante, assim como o homem. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Contudo, em várias obras, principalmente de André Luiz, tanto nas colônias espirituais, não só como o Nosso Lar, mas também nos trabalhos onde existe dos samaritanos nas zonas umbralinas, se tem a utilização de animais nesse amparo. E a questão do animal, quando ele desencarna, é muito interessante. Quando existe um vínculo de amor com esse animal que acabou de desencarnar, ele ainda passa um tempo como espírito desencarnado em nossos lares, sem ter a consciência que desencarnaram. E eles retornam a um princípio ativo no qual eles tinham quando filhotes, cheio de energia, com muita disposição, mas ainda frequentando os nossos lares durante um certo tempo. E aí, posteriormente, os espíritos incumbidos das tarefas junto aos animais os encaminham de volta ao plano espiritual para as próximas encarnações. E o mais magnífico disso tudo é quando neste núcleo familiar existe ainda a possibilidade de evolução e aprendizado desse pequeno irmãozinho, muitas vezes ele volta para o mesmo núcleo familiar. Então é por isso que é muito comum determinados animais que acabaram de entrar em nosso núcleo terem mesmos hábitos de antigos animais que nós já tínhamos, e até de responder a comandos e a nomes. E nós vamos poder constatar isso em algumas das histórias de Chico Xavier, que era muito ligado aos animais e que tem 3 testemunhos fantásticos para o nosso encerramento de hoje. E dando continuidade, na questão 601, os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, para não ficar nenhuma dúvida sobre a progressão da alma dos animais? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação,
onde o equilíbrio com os animais é maior, mais respeitado, e nossa visão não é tão limitada. São sempre, porém, inferiores ao homem, que lhe acham submetido, tendo neles o homem servidores inteligentes. Mesmo nos mundos mais elevados, onde existe uma comunhão mais próxima do homem com o animal, o homem ainda se coloca sempre como fator decisivo na escala evolutiva. Na questão 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, porque não estão sujeitos à expiação. Isso é muito interessante. Os animais não estão sujeitos às leis de causa e efeito, porque eles não têm faltas. Eles não têm resgates a fazer. Eles passam por sucessivas reencarnações para progredirem, evoluírem. Diferente de nós, eles não têm resgates a fazer. E isso que torna mais belo ainda a espiritualidade dos animais. Na 603, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, um homem é um Deus. Como outra hora, os espíritos eram deuses para o homem, no qual aumenta a nossa responsabilidade para com eles. Os animais, além do laço afetivo que tem conosco, existe um vínculo de respeito também. E nossa responsabilidade aumenta cada vez mais para com eles. Na questão 602, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? E isso é mais uma questão de ESD, da semana passada, por sinal. Do elemento inteligente universal. E continua ainda na mesma questão. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. E a questão do princípio inteligente é muito interessante. A vida é constituída de 3 fatores. Do princípio universal se deriva o princípio inteligente. Ele vai ser somado à matéria, mas o princípio vital que vai animar o corpo. Nesse tipo de vida, onde se utiliza ainda o princípio inteligente, nós estamos falando do mundo vegetal. Quando esse princípio inteligente já passou por uma evolução, ele já é espírito. Então, nós temos o espírito somado à matéria, mais o princípio vital que anima o corpo, e nós temos o animal e o homem. O que, mais uma vez, incorretamente, era utilizado espírito apenas a partir do homem, não a partir do animal. E dando continuidade na questão 735, ela nos traz um outro tipo de reflexão. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede a maus instintos. E pegando esse gancho na obra Missionários da Luz, que é o 3º livro da vida do mundo espiritual,
onde André Luiz, conversando com seu instrutor dessa jornada, o Alexandre, ele lembra, há 100 anos atrás, que o homem já possui tecnologia e conhecimento necessário para não depender da proteína animal. E que, de acordo com a nossa consciência, com a nossa força de vontade, nós vamos substituindo essa proteína das diversas formas que nós temos hoje. E o mais importante, o porquê dessa mudança? Respeito pelos animais. Entendendo cada vez mais qual é o ponto de equilíbrio e a responsabilidade que nós temos sobre eles. Dando continuidade, entrando agora no livro dos médiuns, uma questão muito interessante que se pergunta frequentemente é se os animais possuem mediunidade. Sim, os animais naturalmente possuem mediunidade. Eles apenas conseguem ver e ouvir a presença espiritual. Não mais do que isso, obviamente. A gente não vai ouvir uma psicofonia de um cão. Então, não tem como. Pois é. Mas, eles sim, percebem com facilidade natural a presença assim, dos espíritos. É uma característica já dele. Já é uma afinidade energética. Lembrando que para o médium ostensivo, ele possuía a vidência de espíritos, a priori a regra seria um padrão energético no mínimo equilibrado. Os animais já a possuem naturalmente. E entrando nas vivências de Chico Xavier com os animais, vamos citar 3 rapidamente. E uma das mais conhecidas e cedida por uma amiga querida, referente ao cão Lorde, no livro Testemunhos de Chico Xavier, ele narra que em 1939, o irmão de Chico, José, deixou com ele um desses amigos fiéis, um cão. Chamava-se Lorde. E se fez companheiro de Chico, inclusive nas preces, porque à noite postava-se junto a ele, em silêncio, ouvindo música. Em 1945, depois de longa enfermidade, veio a falecer. Mas, no último instante, Chico viu o espírito do seu irmão aproximar-se e arrebatar do corpo inerte o espírito do seu querido cão. E durante alguns meses, quando o seu irmão José, em espírito, vinha conversar com Chico, ele sempre estava acompanhado do seu cão Lorde, no qual não mostrava a mínima diferença para o cão sobre sua desencarnação. Mas vamos dar continuidade. E em uma dessas histórias, durante essa pesquisa, eu achei um caso de um trabalhador de um centro espírita que conseguia manter a sua conduta tanto no centro espírita, como na sua casa, como no seu âmbito profissional. Mas ele não gostava de animais. E quando os encontrava, maltratava. E quando esse irmão desencarnou, ele não pôde receber o devido auxílio pelo débito que contraiu ao maltratar os animais. Mesmo com sua conduta exemplar aparente, ele ainda equivocadamente, porque os homens são mais equivocados do que maus, ele teve esse tipo de conduta e contraiu um débito no qual impossibilitou que recebesse o resgate necessário durante um bom tempo. Algo parecido, inclusive, em relação à consciência e a socorro que André Luiz passou. Lógico que ele não teve nada a ver com os animais. Mas para termos um parâmetro comparativo, o que nossa conduta é em que impossibilita, muitas vezes,
de recebermos o amparo necessário. E temos mais uma, o brinquinho. Chico Xavier possuía um cão de nome Dom Pedrito, de que ele gostava muito. Dom Pedrito foi atropelado e assim desencarnou, para desconsolo do Chico, que muito lamentou o acontecido. Uns tempos depois, Chico andava pela rua quando percebeu que estava sendo seguido por um cachorrinho, um filhote. Como sempre, Chico passando com muita velocidade, mergulhado em suas reflexões e pensamentos. Nós encontramos essa característica em muitas das literaturas que falam do Chico. E, mais uma vez, para a salvação de Chico, surge Emmanuel. E diz: Chico, pare e preste atenção nesse cãozinho. E Chico pergunta, por quê? É o Dom Pedrito que está voltando para você. E aí Chico parou, recolheu afetuosamente o filhote e deu-lhe nome de Brinquinho. Mais uma vez, a espiritualidade intercedendo a nosso favor, nos dando oportunidade de ter seres tão amados novamente em nosso convívio. E nessa pesquisa, eu encontrei em Gênese da Alma, no capítulo 39, um texto no qual eu vou colocar em resumo, porque ele é muito longo, mas ele é belíssimo, e ele com certeza vai auxiliar a nossa reflexão. Apelo em favor dos animais. Vós, que vedes luzes nessas letras, que traçam a estrada da evolução espiritual, e não vos achais mais escravizados pelos gênios do mundo, a erva que seduz, as flores que encantam, tende compaixão com os pobres animais. Sede bons para os vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amar. Homens, tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Senhores, acariciai os vossos guinetes, os vossos cães, dai-lhes remédios na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam. E que, em limitada linguagem, acusam a sua impotência e a sua fadiga irreparável. Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolências, sois asnos sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Senhores e matronas, moços e moças e crianças, os animais domésticos são os vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender, sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes, para que com os seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. E somando a nossa reflexão de hoje, podemos analisar com mais profundidade. Mais uma vez, o Espiritismo não possibilita alegar falta de conhecimento nosso. E começamos a entender cada vez mais a nossa participação, não só no auxílio dos nossos irmãos humanos, lembrando que o principal ponto tem que partir de nós, nossa reforma íntima, nossa melhora contínua. Não podemos colocar no outro o que ainda não conseguimos completar em nós mesmos.
mas começamos a entender a responsabilidade que nós temos com os animais. A nossa participação na sua evolução, no seu aprendizado. E nós recebemos muito mais do que merecemos deles. Os animais despertam a nossa mais pura ternura. Os animais são os pilares de amor de qualquer núcleo. Mesmo que ele more com uma única pessoa, não existe nada que traga mais equilíbrio do que o amor com os animais. E o interessante é que no texto de hoje, nós passamos a ter conhecimento que nós somos responsáveis pelo seu aprendizado e sua evolução. Mas venhamos e convenhamos, quem ajuda quem a evoluir, na verdade? E essa reflexão muito carinhosa que eu deixo com vocês hoje, e espero que, tanto como foi para mim, o esclarecimento e o conhecimento que eu vou guardar para a minha imortalidade, possa trazer para vocês também um pouco de reflexão. Muito obrigado.